temos dois palestrantes muito especiais conosco hoje, Whitney Tilson e John Hines. Whitney e John colaboraram juntos por mais de uma década, montando um dos boletins informativos de investimento em valor mais conceituados, o Value Investor Insight. Mais recentemente, eles colaboraram e colocaram seus anos de sabedoria e experiência de investimento em um novo livro chamado The Art of Value Investing, como os melhores gerentes do mundo batem os mercados. Além disso, Whitney também é o gestor de fundos do Case Fund, que venceu os mercados por uma margem considerável desde a sua criação em 99. Por isso, estamos muito satisfeitos por ter os dois aqui, compartilhando sua sabedoria conosco. Por favor, me ajudem a dar as boas-vindas a John. E então Whitney seguirá em frente. John Hines, ex-investidor de valor, Case Fund. Ok, bem, muito obrigado a todos por virem. Só para falar um pouco sobre o plano para hoje, vou começar e meio que dar uma versão resumida do nosso livro. E aí, Whitney vai falar um pouco mais detalhadamente sobre um dos conceitos fundamentais que qualquer investidor deve dominar, que é como valorar uma ação. E ele vai usar um exemplo como estudo de caso de uma ação que eu acho que deve ser um interesse passageiro, que seria o Google. Então, o que tentamos fazer com a arte de investir em valor era colocar todas as perguntas que alguém que quisesse se tornar um investidor sério em ações, todas as perguntas que essa pessoa deveria fazer e responder por si mesma antes de comprometer o seu próprio capital ou o capital de outra pessoa para fazer isso. E essas perguntas são bem variadas. Qual é a minha filosofia? Que tipos de situações vou analisar? Por que essas situações são propícias à ineficiência, sendo precificadas de forma ineficiente? Quantas ações eu vou ter? Então, nós queríamos cobrir praticamente tudo o que você deveria responder antes de começar a investir, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista psicológico. Quais são as armadilhas em que posso cair e que devo tomar cuidado como investidor, porque é praxe dos investidores fazê-lo? Então, para as respostas às perguntas, usamos os investidores com quem conversamos nos últimos 10 anos para o Value Investor Insight. Cada edição tem 2 entrevistas aprofundadas com gestores de dinheiro que venceram o mercado com sucesso. E pensamos que era isso. Em vez de pontificarmos sobre o que achávamos que era a coisa certa a fazer, nós os ouvimos. E o que também fizemos foi não assumir que havia apenas uma resposta certa para qualquer uma dessas perguntas colocadas. Os gestores de dinheiro têm estilos diferentes, eles têm filosofias diferentes, eles têm focos diferentes. E dá para ser bem-sucedido com vários focos diferentes. Então queríamos proporcionar a diversidade de opiniões. E pensamos que essa diversidade de opiniões ajudaria as pessoas que estavam tentando chegar à sua própria filosofia e estratégia a chegar lá. Então, vou passar por um casal, de novo, nada abrangente. Mas só queria falar sobre algumas coisas que abordamos no livro. Espero que transmita algumas informações úteis e suscite algumas reflexões de vocês. Por isso é chamada de arte de value investing. Portanto, embora tenhamos uma diversidade de opiniões, a filosofia subjacente de todos os investidores com quem conversamos é uma filosofia de investimento de valor. E vocês estão todos aqui, então vocês provavelmente têm alguma noção do que é value investing. Mas há princípios fundamentais para o value investing que apresentamos no livro. Acho que muito disso está muito bem capturado nessa citação de Will Brown, da Tweedy Brown. Todo o nosso processo está enraizado na estrutura filosófica simples de Ben Graham para investir. Ele acreditava que havia 2 valores para cada ação. O primeiro, o preço de mercado atual, e o segundo, o que a ação valeria se toda a empresa fosse adquirida por um comprador experiente ou se os ativos fossem liquidados, os passivos quitados e os lucros pagos aos acionistas. Ele chamou isso de valor intrínseco e argumentou que o momento de comprar era quando havia uma grande diferença entre o preço atual e esse valor, e o momento de vender era quando a diferença era pequena. Com o tempo, desenvolvemos diferentes maneiras de aplicar isso, valorizando fluxos de renda em vez de apenas ativos, calculando valores de mercado privado, investindo internacionalmente. Mas a essência do que fazemos se manteve consistente. Nosso trabalho diário é essencialmente voltado para a avaliação do valor das empresas. Agora, isso pode parecer meio óbvio, mas a capacidade de avaliar uma empresa de forma inteligente não é um exercício insignificante, mas é meio que o fundamental.
Coisa que você tem que dominar e tem que fazer bem para ser um investidor de sucesso, realmente ser um investidor de sucesso. Isso não quer dizer que não existam outras razões pelas quais as pessoas compram ações. As pessoas compram ações porque minha esposa trabalha na empresa, acho que é uma ótima empresa, ou eu amo o produto, ou eu ouvi num coquetel que ia subir. Muitas ações são compradas assim, mas não é isso que os investidores de valor fundamental fazem. Então, um dos primeiros conceitos que a gente fala é essa noção de círculo de competência. Ou seja, todo investidor deve pensar, tá, quais são as indústrias, quais são as situações, quais as áreas geográficas, qual o tamanho das empresas que eu vou olhar e vou me tornar um especialista que me permitirá obter uma vantagem sobre o que é um mercado muito eficiente. E acho que o conceito básico é explicado muito bem nesta citação de Julian Robertson, que é um dos gestores de fundos de hedge mais bem-sucedidos de todos os tempos. Um jogador de beisebol nunca ganha bem de verdade, não importa quantos home runs ele faça ou qual seja a sua média de rebatidas, a não ser que chegue às grandes ligas. Aí sim ele tem a garantia de ficar rico. Mas no ramo de fundos, você pode encontrar uma liga menor onde pode rebater para uma média melhor, porque é por isso que você é pago. Lembro de um dos nossos caras nos levar para a Coreia no começo dos anos 90 e o mercado estava tão sem jeito que era uma mina de ouro se você entendesse o que estava fazendo. O que eu quero dizer é que para ser bem sucedido nesse ramo, você não precisa ser melhor do que todo mundo em tudo, só melhor do que todo mundo na liga em que você joga. Talvez hoje seja mais difícil achar essas áreas sem jeito, mas não é impossível. Então, o princípio básico de qualquer investidor é que você descobriu algo que o mercado não sabe, ou o mercado simplesmente errou. Se o que está precificado na ação é só o que todo mundo supõe e qual é o consenso, é muito improvável que essa ação seja um investimento bem-sucedido. O preço reflete o futuro como o consenso vê. E eu acho que isso é algo que as pessoas não fazem. É como, ok, o Google é uma grande empresa, mas isso não significa sempre que o investimento em ações do Google seja um ótimo investimento. Pode ser que o mercado esteja tão apaixonado pelo futuro do Google que o preço que você teria que pagar para possuir uma ação do Google não é um valor e não será um ótimo investimento. Isso não significa que não seja uma grande empresa e ainda não vai ter um desempenho extremamente bom, mas pode não ser um grande investimento. Então, eu acho que uma citação que captou muito bem esse tipo de noção, que é realmente importante, foi do editor do Daily Racing Forum, de todos os lugares. Ele disse, a questão não é qual cavalo na corrida é o vencedor mais provável, mas qual cavalo ou cavalos estão oferecendo probabilidades que excedem suas chances reais de vitória. Não existe gostar de um cavalo para ganhar uma corrida, apenas uma discrepância atraente entre suas chances e seu preço. Então isso coloca um prêmio no que investidores de sucesso costumam chamar de percepção variante. Realmente saber o que é ou identificar o que você acha que são as razões pelas quais uma ação está precificada incorretamente. Muitos investidores podem apenas imaginar, ok, a ação está barata e isso acabará dando certo. Mas acho que o que descobrimos é que muitos dos melhores investidores vão além disso e querem entender, pelo menos, por que é barato. Por que isso seria barato? O que está acontecendo que poderia tornar isso barato? E esse é o tema dessa citação que eu achei que disse muito bem de Curtis McGuinn, que está na Ivory Capital. Porque algo está precificado incorretamente é muitas vezes ignorado pelos investidores de valor. O pensamento geral é que não importa realmente. Se você está certo de que algo está mal precificado, eventualmente se corrigirá. Nós pensamos que importa porque você poderia provavelmente evitar muita dor esperando a verdade prevalecer se você tem uma boa compreensão do motivo pelo qual ela não prevalece atualmente. Então, novamente, apenas para reiterar um pouco, só porque uma empresa é boa, não significa que é um bom investimento em ações. Tem que haver algo sobre sua percepção dos ativos que eles têm, ou como o futuro vai se desenrolar que difere do que todo mundo pensa e do que está embutido no preço das ações. Uma pergunta lógica que se seguiria é, então por que as ações são precificadas incorretamente? É um mercado eficiente. Muitas pessoas, principalmente acadêmicas, dirão que é um mercado extremamente eficiente e que você nem deve tentar vencê-lo. Então, o que um investidor de valor fundamental, que é um gestor ativo, está tentando fazer é identificar o que está acontecendo que poderia tornar esta ação barata. E eu achei que isso foi resumido muito bem nesta citação de Steve Marr, da New South Capital. Acreditamos que o mercado muitas vezes precifica mal as ações.
por negligência, emoção, má interpretação ou miopia. Então, nosso valor agregado vem da seleção de ações de baixo para cima. Estamos tentando comprar a preços baixos relativos à nossa estimativa atual de valor intrínseco e queremos acreditar que o valor intrínseco crescerá. Portanto, negligência, emoção, má interpretação ou miopia. Esses são os tipos de coisas que podem levar uma ação a não refletir com precisão o que acontece no futuro. Howard Marks, da Oaktree Capital, um investidor articulado e de longa data, coloca isso de forma mais geral. Os mercados de investimentos seguem uma oscilação pendular entre euforia e depressão, entre celebrar desenvolvimentos positivos e se obcecar com negativos e, portanto, entre sobrevalorização e subvalorização. Há algumas coisas das quais podemos ter certeza, e esta é uma delas. O comportamento extremo do mercado vai se reverter. Aqueles que acreditam que o pêndulo se moverá para uma direção para sempre ou permanecerá em um extremo para sempre, acabarão perdendo quantias enormes. Quem entende o comportamento do pêndulo pode se beneficiar enormemente. Então, que tipo de situações podem levar à negligência, emoção, má interpretação ou miopia e, portanto, a preços de ações potencialmente imprecisos? Muitas coisas podem fazer isso acontecer, mas tende a haver mudanças, tende a haver incerteza e, muitas vezes, tende a haver um problema ou vários problemas. Essas são coisas que podem atrapalhar ou obscurecer o que o futuro pode reservar em maior grau do que se tudo estiver indo bem. Mais uma vez, estou fazendo isso porque acho que as pessoas que entrevistamos dizem isso melhor do que eu. Então vou citar John Jacobson, da Highfields Capital, onde ele fala sobre onde ele procura a oportunidade. Então, qual é o terreno fértil para possíveis erros de precificação? Dois tipos de eventos criam volatilidade, o que cria oportunidade. O primeiro gira em torno de empresas individuais, como perdas de lucros, notícias inesperadas, atividades de fusões e aquisições, reestruturações e questões jurídicas, coisas que podem fazer com que os preços e as avaliações mudem relativamente rápido. Queremos entender o que fez o preço mudar e, em seguida, descobrir se os fatos mudaram tanto quanto o preço. Na medida em que não mudaram, isso pode ser uma oportunidade. A outra grande fonte de volatilidade é quando um evento ou tendência macro faz com que os mercados se movam. O mercado reflete a qualquer momento o que os investidores pensam que vale o negócio da X. Então, se fatores macroeconômicos forçam as pessoas a comprar e vender seus papéis, mas nós acreditamos que esses fatores não têm nada a ver com os fundamentos subjacentes da empresa ou têm menos a ver com os fundamentos que estão sendo refletidos no preço das ações, isso também pode ser uma oportunidade. Quer dizer, vocês provavelmente sabem disso mesmo olhando para as ações do Google. Se você olhar para o gráfico de ações do Google nos últimos 5 anos, verá que ele se move bastante. E isso move muito mais, pode-se argumentar, do que a realidade fundamental real do que ocorre no Google em determinado momento. E é que, se isso é o que ocorre no Google em qualquer momento e este é o preço das ações, pode haver oportunidades de comprar a ação quando ela estiver precificada de forma ineficiente. Então, enquanto a maior parte das discussões sobre ações fala sobre o que pode dar certo em uma ação, todos estão falando sobre qual é o lado positivo, isso vai ser ótimo, vai dobrar. Uma coisa que eu acho que distingue um pouco os investidores de valor é que eles prestam muita atenção ao que pode dar errado, qual é o lado negativo. E isso é bem capturado nesta citação de Reagan Steinke da Westwood Management. A primeira coisa que fazemos quando começamos a analisar uma empresa é nos perguntar até onde o preço das ações cairia se estivéssemos errados. Não é algum cálculo rápido de mão, mas uma avaliação completa, analisando valores de ativos de liquidação, enfatizando o modelo de negócios e níveis de avaliação sob vários cenários adversos. Se o lado negativo for mais de 30% do preço atual, é improvável que investamos, apesar do potencial de alta. Se não conseguirmos estabelecer um número concreto de baixa, o que provavelmente significa que não está longe de 100%, não compraremos a ação. Passar por isso primeiro define o tom que queremos dar em nossa pesquisa. Em vez de começarmos procurando nos convencer por que devemos comprar algo, começamos tentando provar por que não devemos comprá-lo. Procuramos manter esse nível de ceticismo vivo durante todo o processo. Acho que essa é uma marca dos investidores de valor. Todo investidor tem que ter algum otimismo. Você não investiria se não estivesse otimista com as perspectivas de uma empresa. Mas o ceticismo é uma característica marcante, eu acho, de um bom investidor. E realmente pensar sobre o que poderia dar errado. Sim, é ótimo se uma ação pode dobrar, mas se essa ação pode ir a zero, você deve pensar sobre isso. Whitney falará com mais detalhes sobre como os investidores inteligentes determinam o valor de uma ação. Mas mesmo que você seja capaz de fazer isso bem, muitas coisas podem atrapalhá-lo como investidor. E muito disso gira em torno disso.
Qualquer coisa a ver com dinheiro pode desencadear todo tipo de resposta irracional nas pessoas. Pode ser que você esteja presumindo que o que acabou de acontecer vai acontecer para sempre. Ou você está em pânico porque suas ações caíram e é realmente ruim ver o dinheiro evaporar assim. Pode ser que você esteja apenas buscando evidências que confirmem o que já acredita e realmente esteja ignorando evidências que contradizem o que já acredita. Então, esses são os tipos de coisas que podem desencaminhar as pessoas. E esta é a razão pela qual é tão difícil vencer o mercado. As pessoas cometem muitos erros comportamentais e emocionais. E eu acho que uma das coisas que diferenciam os bons investidores é que eles lidam muito bem com isso, não importa como. Seja algo inato ou que aprenderam com o tempo, você tem que controlar seus instintos mais básicos em algum lugar. E eu tenho algumas citações aqui de dois investidores muito antigos e muito bem-sucedidos. Um deles é Seth Klarman, do Baupost Group. Como Graham, Dodd e Buffett disseram, você deve sempre lembrar que não precisa balançar a cada arremesso. Você pode esperar por oportunidades que se encaixem em seus critérios. E se não encontrá-las, espere pacientemente. Decidir não entrar em pânico ainda é uma decisão. E todo mundo provavelmente já sentiu isso. Como quando as coisas estão indo mal, se você era um investidor e viveu 208, 209, é muito ruim. Ler o jornal era muito difícil. E sente-se mal. E há uma tendência muito forte nesses casos de só querer sair, fazer a dor passar. E isso é perfeitamente natural. É evolutivo em muitos aspectos, mas não é a melhor coisa a se fazer como investidor. A pessoa que entrou em pânico e vendeu em março de 209 e depois ficou tão assustada que não entrou nos últimos 5 anos, deixou muito dinheiro na mesa. Isso é um grande erro. Aqui está somente mais uma citação de um cara que é um investidor de muito tempo. Ele está na casa dos 70 e ele ainda vai muito bem. E ele apenas disse, muito sinceramente, não sinto nenhuma das altas e baixas emocionais da atividade diária do mercado. Só não me preocupo com a volatilidade de curto prazo. Acho que isso é algo que, como investidor, você tem que aprender a lidar. Acho que minha última reflexão é sobre humildade. Não há dúvida de que confiança e convicção são elementos essenciais para ser um bom investidor. Mas, como dizemos no livro, como pizza de calabresa e uísque fino, muita coisa boa pode causar problemas. Portanto, a mensagem é nunca pensar que você tem tudo resolvido. Como investidor, e isso provavelmente é verdade na vida, não assuma que você tem essa coisa definida, porque o mercado inevitavelmente vai te humilhar. Então, aqui está uma citação de Kyle Bass sobre isso. Você, obviamente, precisa desenvolver opiniões fortes e ter convicção para se manter nas suas quando acredita que está certo, mesmo quando todos possam pensar que você é um idiota. Mas onde vi o ego atrapalhar é por nem sempre estar aberto a perguntas e a contribuições que poderiam mudar sua mente. Se você nunca consegue admitir que está errado, você deve se apegar mais aos seus perdedores e vender seus vencedores, o que não é uma receita para o sucesso. Então, vou passar agora para a Whitney, que tentará esclarecer se vale a pena possuir ações do Google hoje. Boa tarde a todos, obrigado por se juntarem a nós. Então vamos falar sobre o Google. E eu tenho uma história aqui com o Google. E antes de mostrá-la, eu administro um fundo de hedge. Começou. Este é o meu 16º ano. Este é meu histórico após as minhas taxas abusivas líquido para investidores. E a única razão pela qual mostro isso é que não estou aqui promovendo meu fundo, mas para mostrar o quão espetacularmente errado eu posso estar. E eu só quero que você não pense que eu sou o investidor mais estúpido do mundo. Então, muito poucos investidores vencem o mercado ao longo do tempo. Por isso, acho que é um bom histórico. Não é um histórico espetacular, mas é um bom histórico. Pouquíssimos gestores vencem o mercado por um longo período de tempo. Já o fiz, apesar de vez em quando, fazer uma chamada espetacularmente má. Então, há pouco mais de 10 anos, em um artigo que escrevi para o The Motley Fool, chamado Comunidade de Ações de Tecnologia, escrevi inicialmente algo razoavelmente inteligente aqui, que acho que o setor de tecnologia oferece terreno fértil para investidores de valor. Muitas grandes empresas crescendo rapidamente, balanços fortes e, muito importante, muita loucura.
Investidores, se você é um investidor são e racional, você quer ir para os lugares, você quer competir com pessoas irracionais, certo? Porque uma empresa não atinge uma estimativa de lucro e eles derrubam as ações em 50%, quando o valor da empresa não mudou em 50% em toda a probabilidade. Da mesma forma, você quer comprar algo em que a ação pode voltar ao valor intrínseco. Mas então os investidores ficam eufóricos e lhe dão a chance de se manter e ela será negociada a um valor intrínseco, duplo, triplo ou quádruplo valor intrínseco. É aí que você realmente ganha muito dinheiro, certo? Então é isso que eu estava apontando aqui. Mas então eu divaguei neste artigo para uma empresa que tinha recentemente aberto capital chamada Google. E foi isso que escrevi sobre o Google. E eu disse, há uma enorme diferença entre a Dell e o Google. Ambas estão ligadas ao setor de tecnologia. Eu diria que a Dell é principalmente uma empresa de fabricação, montagem, vendas e serviços, não uma empresa de tecnologia. A Dell não se importa com quais produtos de hardware e software vencem as guerras tecnológicas. Ela simplesmente compra, monta e vende, apoiando o que seus clientes querem. Então, em suma, acho que as chances são muito altas, digamos 80% a 90%, de que a Dell seja uma grande empresa de computadores em 20 anos. E isso realmente se mostrou correto, eu acho. E a propósito, eu não estava recomendando as ações da Dell, que estavam muito sobrevalorizadas na época. E isso também estava correto. No entanto, então, comendo corvo, eu disse, o Google, em contraste, uma empresa de tecnologia mais típica que deve investir pesado para permanecer na vanguarda ou seus clientes rapidamente e facilmente migrarão para os concorrentes. Assim como o Google surgiu do nada para desbancar o Yahoo como o principal mecanismo de busca, outra empresa também poderia fazer isso com o Google. Admiro o Google e o que ele realizou, e sou um usuário feliz, mas tenho certeza de que há apenas um fosso bastante raso e estreito em torno de seus negócios. Para piorar, continuei. Pense nisso. Quais são as chances do Google ser o mecanismo de busca principal em 5 anos, muito menos em 20 anos? 50 a 50 na melhor das hipóteses, eu suspeito. E eu apostaria que as chances são de pelo menos 90% de que suas margens de lucro e taxa de crescimento serão materialmente menores daqui a 5 anos. No entanto, os investidores parecem prontos para avaliar essa empresa em até 36 bilhões de dólares. Acho que isso foi na véspera da oferta pública inicial. Quase 200 vezes mais que os rendimentos previstos e cerca de 12 vezes mais que sua receita. O Google, na época, tinha cerca de 3 bilhões de dólares em receita. O Google com o mesmo valor de mercado do McDonald's, as ações que eu possuo, eu acredito que é quase certo que as ações do Google serão altamente decepcionantes para os investidores tolos o suficiente para participar de sua oferta exagerada. Você pode me segurar nisso. Você pode me segurar nisso. Você pode me segurar nisso. Lembra que o John estava falando sobre humildade? Esse é um negócio que nos mantém humildes. Então, a propósito, as margens têm ficado meio estáveis, talvez até diminuindo um pouco. Então, eu não estava completamente errado de que as margens ficariam sob pressão com o tempo. Mas onde eu estava espetacularmente errado foi no crescimento. A receita subiu mais de 20 vezes nos últimos 10 anos. Tem sido uma das histórias de sucesso de crescimento mais espetaculares ao longo do tempo. Então, se vocês puderem passar para o próximo slide. E isso se traduz com uma pequena queda nas margens. Mas, basicamente, esse crescimento caiu direto para o lucro líquido. E os ganhos com operações contínuas subiram para mais de 12 bilhões de dólares. Isso se traduz em ganhos por ação, excluindo itens extras, de quase 20 dólares por ação. Então, não surpreendentemente, as ações seguiram. As ações ao longo do tempo tendem a acompanhar os ganhos. E o estoque tem sido aproximadamente mais de 10 vezes maior, desde que eu disse que estava descontroladamente sobrevalorizado e deveria ser evitado a todo custo. Então, o que eu perdi? E a propósito, falando de forma geral, existem muitas empresas por aí hoje, pequenas empresas, 3 bilhões de dólares em receitas, negociadas a 12 vezes as receitas e 200 vezes o lucro. Salesforce.com tem cerca de 4 bilhões de dólares de receita, tendendo a 5,5 bilhões no próximo ano. Negocia a cerca de 8 vezes a receita, 120 vezes os lucros do próximo ano. Então, os investidores estão apostando que isso vai se parecer com o Google nos próximos 10 anos. E eu acho que a probabilidade disso é extremamente baixa. Em geral, vocês são a exceção. Como regra geral, 99 de cada 100 empresas que negociam com avaliações tão altas acabam sendo investimentos ruins, se não catastróficos. Portanto, não estou convencido de que estava necessariamente errado ao dizer que um investidor de valor prudente provavelmente não deveria especular em um IPO muito badalado. E, estatisticamente falando, provavelmente foi um conselho bastante sólido. Mas vocês eram a exceção. Vocês foram o único em 100 que conseguiu. Então, o que eu perdi? Perdi a vala do Google. Parecia-me que qualquer um poderia facilmente mudar e assim por diante. E, teoricamente, alguém facilmente poderia. Mas, por outro lado, as pessoas criam hábitos, tendem a ser muito apegadas. E se você tem um produto melhor, está constantemente inovando, ficando à frente de seus concorrentes. Essa vala pode se construir ao longo do tempo. E eu perdi muito.
um ciclo poderoso e virtuoso acontecendo com o Google. Uma base de usuários grande vira uma base de anunciantes grande, melhor monetização, mais dólares em P&D, resultando em um produto melhor. Um produto melhor é uma barreira de entrada alta, que então atrai mais base de usuários e assim por diante. Aliás, ganhei 9 vezes com meu próprio dinheiro nos últimos 2 anos na Netflix. Inicialmente eu estava em um momento vendido. E por falar nisso, pelo menos não fui burro o suficiente para vender o Google, certo? Então nunca perdi dinheiro com o Google. Só não ganhei dinheiro com ele. Netflix, eu fui burro o suficiente para vender. Porque eu achava que qualquer um pode transmitir filmes, sei lá. E então percebi que a Netflix tem um ciclo virtuoso semelhante acontecendo, onde eles têm 80% dos clientes de streaming no mundo. Então eles pegam toda essa receita e compram um conteúdo ótimo, que então atrai 80% a 90% a 100% de cada novo cliente incremental de streaming na Terra que está ingressando na Netflix, que eles podem reinvestir em um conteúdo melhor. E o preço da admissão agora, a Netflix está gastando mais de 3 bilhões de dólares por ano em conteúdo. O preço da admissão agora é muito, muito alto. Mesmo que uma empresa muito maior, tipo Google, Amazon, esteja tentando fazer isso, se o Google quisesse tentar fazê-lo, agora vai custar bilhões e bilhões de dólares. E de uma empresa que não está gerando receita para sequer abrir suas portas e iniciar um serviço, você tem que licenciar 3 bilhões de dólares em conteúdo. Considerando que a Netflix tem 50 milhões de assinantes pagantes pagando por esse conteúdo, certo? Então a Netflix, eu pensava, era um negócio de commodities. Está parecendo um negócio de ganha-leva tudo. Vocês parecem um negócio de commodities. E acho que em muitas de suas áreas você é um negócio ganha-leva tudo por causa desse tipo de ciclo virtuoso. É muito, muito poderoso e algo que eu não apreciava há 10 anos. Eu aprecio mais hoje. Então vamos falar sobre a ação hoje. Tem uns 2 dias. Encerrou hoje. Está em torno de 537 agora. Valor de mercado de 368 bilhões de dólares. Você tem muito dinheiro, pouca dívida, uma empresa de os 316 bilhões e... Como a maioria das empresas de tecnologia, uma grande despesa é a compensação baseada em ações. As regras contábeis exigem que você contabilize isso como se fosse dinheiro, mas é uma despesa não monetária. Então, o Google, como muitas empresas de tecnologia, analistas, eles relatam lucros excluindo a compensação baseada em ações. Eu tendo a pensar que não me importa se uma empresa paga em dinheiro ou me dilui através de opções que valem uma certa quantia de dinheiro. Então, eu tendo a ser bastante conservador. Mas esses números serão menores, cerca de 5 RALs por ação a menos do que os números de lucro por ação que você pode ver, porque cerca de os 5 RALs por ação dos lucros não são em dinheiro. Vocês são parcialmente pagos em opções. Pessoas razoáveis podem discordar sobre isso. Se você quiser retirar isso e usar um número EBITDA, então, o Google está sendo negociado agora a cerca de 26,11 vezes o preço deste ano para o múltiplo de ganhos, 21 vezes o próximo ano. Esses múltiplos cairiam alguns pontos se você excluísse a compensação baseada em ações, o que a maioria dos analistas faz. E também os números do EBITDA aos múltiplos. Então, o que se diz é que estamos em um mercado de provavelmente 16 vezes os ganhos para o S&P 500. Então, de qualquer maneira que você conte, vocês estão em algum prêmio para isso, mas não um prêmio louco. Mas vocês estão crescendo sua receita em 20% ao ano. Em média, as empresas do S&P estão crescendo suas receitas talvez 5% ao ano, certo? Então vocês têm margens enormemente maiores, retorno sobre o capital, etc. É uma empresa muito superior negociando a um preço premium, mas não a um preço premium louco. Então isso é meio interessante, certo? Eu normalmente gosto de comprar empresas em que o sentimento é extremamente negativo, ações perto de uma mínima de 52 semanas, etc., meio que apostando em uma estabilização e ou uma reversão. Isso é normalmente o que eu faço. Mas de vez em quando, eu comprei a Netflix depois que ela caiu de $300 para cerca de $50 por ação, certo? Quando eu pensei, olha, se eles não conseguem consertar o negócio, alguém deveria comprá-los por 3 bilhões de dólares, certo? Acho que... Aliás, o Google fez uma série de aquisições muito inteligentes ao longo dos anos. Alguém deveria estar se arrependendo muito no Google. Eles não compraram a Netflix quando ela tinha um valor de mercado de 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Quer dizer, que negócio? Foi um ótimo negócio. É um negócio e tanto. Então, na verdade, eu estou meio curioso com o Google. A outra coisa, aliás, é que são uma empresa tão grande. Se for um valor de mercado tão grande, é difícil ganhar muito dinheiro comprando coisas com capitalizações de mercado de muitas centenas de bilhões de dólares. Quer dizer, só o tamanho é meio que uma âncora, certo? Eu administro um fundo bem pequeno, costumo procurar por empresas menores, mas é muito interessante. Estou curioso com o Google. Vou dar mais uma estudada nisso, então vamos falar só sobre os lucros do último trimestre. Vocês provavelmente já viram isso. Mas a receita cresceu 20%, as margens ficaram comprimidas, despesas subiram um pouco mais rápido do que as receitas, o que estreitou as margens. Dependendo se você quiser olhar para ganhos não GAAP ou GAAP, os ganhos ou subiram ou caíram um pouco. Mas a verdadeira questão a se pensar é, a empresa pode continuar?
para crescer pelo menos a uma taxa de 20% dos adolescentes, e essas margens pelo menos se estabilizarão. E quando você pensa no Google, a propósito, se o Google se separasse e desmembrasse o Google Fiber e as coisas de carros autônomos, como o Google está assumindo muitas dessas despesas, está investindo em coisas que atualmente não estão gerando nenhuma receita. São apenas perdas diretas, certo? Como se você realmente ganhasse, acho uma maneira razoável de pensar sobre o Google seria tirar todos os prejuízos, onde essas coisas estão no céu, onde o Google realmente tem um histórico muito bom de desenvolver coisas realmente valiosas para o futuro. E eu poderia dar crédito ao Google por isso e dizer quanto está realmente ganhando o negócio principal do Google, excluindo todas essas despesas. E você pode trazer isso, pode ser uma boa quantidade de despesas. E você pode realmente dizer que o negócio principal do Google está sendo negociado por 15 vezes os ganhos ou algo semelhante a um múltiplo de mercado. E então você está recebendo como se fosse uma opção de aposta gratuita em coisas que, tipo, carros autônomos, se vocês acertarem nisso, isso pode mudar o mundo. Como se isso fosse uma virada de jogo global, certo? E vocês serão os donos disso. Então, não tenho certeza se daria muito crédito à Microsoft por isso. Eles têm um histórico horrível de simplesmente desperdiçar dinheiro ao longo dos anos em projetos e aquisições que simplesmente não criam valor. E como acionista da Microsoft, eles estão meio que se rebelando, certo? Mas vocês parecem ser muito melhores nisso. E assim, novamente, esse seria o argumento para possuir ações do Google, é que não é tão caro quanto parece, porque eles estão gastando muito de suas despesas. Seu negócio principal é, na verdade, ainda muito mais lucrativo do que parece, um dos maiores negócios do mundo. E então eles estão investindo em um monte de coisas novas em que há probabilidade de dar certo. Então isso te dá uma ideia, aliás, de novo, o que eu até senti falta são empresas que têm muita opcionalidade para entrar em novos negócios, fazer aquisições, etc. Então esses foram os 3 bilhões de dólares em receita quando eu depreciava essa empresa. E o core business cresceu 10 vezes. Mas aí coisas que nem existiam na época dobraram para um crescimento de receita de 20 vezes, certo? Então isso é legal, né? E se você acha que esse tipo de coisa pode continuar, coisas que não existem, não geram um tostão de receita hoje, tipo Google Fiber, carros autônomos, ou seja lá o que for, e que esse tipo de coisa continua de novo, essa ação pode parecer muito barata hoje se você puder desenvolver algumas coisas incríveis e começar a monetizar isso. Então eu acho que esse é o último slide, e daí a gente pode fazer um Q&A, que é se você quiser fazer um caso para a ação hoje, é olhar para as peças em geral. Você continua aumentando suas receitas 20% pelos próximos 4 anos. Se as suas margens ficarem estáveis, isso significa que os lucros sobem 20% ao ano. É o dobro em 4 anos. Um múltiplo de 20 ou mais, se você conseguir continuar a crescer a 20%, é razoável supor. Pode subir, pode cair, mas provavelmente não é descabido e, portanto, a ação segue na mesma trajetória. E fazer 20% compostos nos próximos 4 anos não é espetacular, mas é muito bom. Se eu achasse que essa ação fosse bem provável, com baixo risco de queda, bem provável de dobrar em 4 anos, não sei, o dia todo. Não invisto em uma empresa de alta qualidade em que acho que posso dobrar meu dinheiro em 4 anos. Então é mais ou menos isso que vou me aprofundar. É porque existem pouquíssimas empresas desse porte que conseguem crescer nesse ritmo. Já em 66 bilhões de dólares, já em um valor de mercado de mais de 300 bilhões de dólares, que pode dobrar novamente a partir daí em 4 anos. Isso é bem raro, mas vocês têm feito isso. Então eu certamente não apostaria contra. A questão é, para um cara que tem só 15 ações, essa é uma das 15 melhores ações do universo que eu posso encontrar? Essa é a pergunta principal. Então, com isso, você quer perguntar alguma coisa, João? Ficamos felizes em responder. Eu gostaria de perguntar como aprender com os erros. Então, você disse que o Google foi um dos seus erros, mas também disse que comprar um bilhete de loteria, mesmo que você ganhe na loteria, não significa que foi a decisão certa a ser tomada. Então, eu só quero perguntar se você toma uma decisão errada. Você aprende com isso ou pensa, ok, é assim que acontece? É difícil. No mundo dos investimentos, a analogia que eu daria é: se você passa por uma fábrica de dinamite com uma tocha acesa e passa para o outro lado com segurança, foi uma boa ideia? E a resposta é: claro que não. É uma coisa idiota de se fazer. E o fato de você não ter feito foi só sorte, tá? Mas você nunca mais devia fazer isso, certo? Então, o mundo do investimento tem muitas lições falsas no mundo do investimento. Você pode fazer uma análise totalmente errada e ganhar dinheiro. E também pode fazer uma boa análise e perder dinheiro, certo?
Então, aprender com os erros não é tão simples quanto simplesmente dizer, bem, eu ganhei dinheiro ou perdi dinheiro. Porque o objetivo de investir é fazer apostas de alta probabilidade. Mas mesmo as apostas de maior probabilidade às vezes funcionam contra você, certo? Por isso as lições. Mas aqui eu acho que uma das coisas que eu aprendi, como se eu fosse treinado como um investidor de valor tradicional na escola tipo Warren Buffett, né? Você não olha para ações de tecnologia, essas coisas aí. E eu fui treinado para pensar nos fossos competitivos das empresas, você sabe, a marca da Coca-Cola, ou o serviço de baixo custo da Costco, ou o que quer que seja. E o que aconteceu nos últimos 10 anos, o tipo de empresas que foram criadas são quase como empresas virtuais que podem crescer muito rapidamente para se tornarem empresas globais com margens de lucro enormemente altas sem a necessidade de investir capital adicional, certo? Assim, vocês podem crescer para países do mundo todo e você não precisa fabricar coisas, você não precisa enviá-las, você não tem estoque. Esses são modelos de negócios leves que criam retornos sobre o capital numa taxa, numa escala e num escopo, um escopo global e a uma velocidade que nunca existiu na história. E isso realmente exige que você pode simplesmente dizer, você pode ser como Warren Buffett e simplesmente dizer, eu não entendo nada disso. E eu vou simplesmente ficar longe, não vou apostar contra. Não vou apostar a favor, apostar a favor. Eu quero entender. Eu pretendo investir por mais 50 anos. E então o verdadeiro aprendizado aqui de levar uma surra sendo baixista da Netflix antes de finalmente apreciá-la e ganhar 9 vezes o meu dinheiro, eu mudei de ideia. Então, em outras palavras, meu aprendizado de ser massacrado no lado baixista é que eu fui e fiz muito mais trabalho. Perder milhões de dólares concentra a mente, certo? E então, perder milhões de dólares me obrigou a repensar o que eu estava perdendo aqui. Agora, às vezes você não está perdendo algo. Às vezes uma posição baixista vai contra você. Você está absolutamente certo, e você só precisa ter paciência. E sua tese acabou se desenrolando, porque estar cedo e estar errado parecem iguais, tanto tempo ou curto, certo? Mas, no caso da Netflix, é preciso manter a mente aberta. E eu mantive a mente aberta neste caso. Desenvolvi uma apreciação muito maior pela empresa. Então, quando eu entrei, eu fiz um short de 80 para 200. Cobri meu short, foi para 300. Eu me senti muito inteligente. Depois, caiu para 50. Caiu 80% em 3 meses. E eu queria me matar, porque tudo o que eu previ na minha tese de short aconteceu. E eu disse, espere aí, seu idiota. O que eu aprendi foi não se assustar com um short em que você tem convicção, certo? Mas esse não foi realmente o aprendizado certo, porque a Netflix era uma empresa muito melhor do que eu pensava. E os principais pilares da minha tese de short, onde não há um fosso em torno do negócio e uma espécie de gestão maluca e concorrentes vão entrar e comer seu almoço, todos os pilares da minha tese de short estavam errados. Eu estava certo em cobrir, não importava o que acontecesse com o estoque. Mas o que aconteceu foi que, ao ganhar apreço pela empresa, eu estava pronto para atacar quando as ações despencassem. E isso é um ótimo exemplo. Eu gostaria de ser tão aberto, aprender e ter grandes experiências como essa com mais frequência. Então esse é um bom estudo de caso. Algo a acrescentar, João? João Craigton J. Arro. Muito disso é entender por que você cometeu um erro. Pode ser que você não tenha realmente cometido um erro. A análise foi boa. Foi sólida. E aconteceu algo mais que fez as coisas darem errado. E então você não deve necessariamente, se você entende por que cometeu o erro, você não deve necessariamente simplesmente não fazer a mesma coisa de novo na próxima vez. Sim, prossiga. Você tinha 2 perguntas. Uma é que sua carteira tem cerca de 15 ações. É um número bem pequeno, não é? Então como você filtra milhares de ações? Quais são alguns dos 3 a 5 principais fatores que você usa como filtros? Essa é a primeira. O número 2 é que a minha impressão geral é que o mercado tende a ignorar itens do balanço. Digamos que muitos investimentos em dinheiro, como o número de PE, ignoram totalmente o balanço. O que você acha? Como você pensa sobre essa questão? Tudo bem, eu uso 4 passos. Na verdade, eu os colei na parede ao lado da minha mesa. Meu processo de 4 passos é, primeiro, quando olho para qualquer ação nova, é o círculo de competência. Eu sei algo sobre esta indústria, ela é cognoscível, o futuro é previsível aqui. Então é quase como uma coisa de sim ou não, certo? Há alguma área cinzenta onde talvez eu não a conheça muito bem, mas acho que posso fazer alguma pesquisa e conhecê-la. Portanto, círculo de competência. Então é que eu gosto da empresa. E eu olho para características financeiras, fluxos de caixa, retornos sobre o patrimônio líquido, etc. Então eu meio que avalio a empresa. E já agora vou investir em empresas meio ruins, mas idealmente estou procurando negócios de maior qualidade que eu possa compor ao longo do tempo. Então eu olho para
Indústria, porque uma boa empresa num setor ruim vai sofrer, certo? Então é uma análise da empresa e do setor, depois a gestão. E isso é muito importante. Os dois gerem bem o negócio, alocam bem o capital e tratam bem os acionistas. E aqui está a questão. Agora mesmo, posso encontrar centenas de empresas que entendo muito bem, ótimas dinâmicas industriais e empresariais, gestão maravilhosa, tratam os acionistas muito bem. Então, qual é o problema? As ações não estão baratas. Todo mundo no mundo consegue entender e gosta da empresa, do setor e da gestão. E, portanto, o preço das ações reflete isso. O segredo mesmo é ficar sentado lá esperando e ficar sentado lá esperando e ter muita paciência até encontrar uma situação em que o preço da ação esteja bem abaixo do que eu acho que deveria ser, com base na minha análise. E geralmente o que isso exige é que haja alguma percepção variante de que o mercado pensa uma coisa, como o João mencionou. Para ganhar dinheiro investindo, você só precisa fazer duas coisas. Você precisa apostar contra a multidão. Essa é a parte fácil. E aí é só ter razão. Essa é a parte difícil, porque a torcida geralmente tem razão. A galera estava certa sobre o Google. No máximo, a galera não dava valor suficiente para o Google. Agora a gente sabe. A ação multiplicou 11 vezes. Então essa é a parte difícil. E isso significa só ser muito, muito paciente e reconhecer que 9 em cada 10 vezes em que você acha que sua percepção diferente está certa, 9 em cada 10 vezes a multidão está certa. A multidão é muito sábia, poderosa e inteligente, porque tem muita gente inteligente pegando no pé. E toda vez que você pensa, essa empresa é uma baita empresa e a ação está injustamente desvalorizada, 9 em cada 10 vezes você está errado. A empresa está em colapso total e é uma armadilha de valor, certo? Então, o que eu tento fazer é, uma vez por mês, uma vez de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, eu olho para um monte de coisa diferente. É tipo um arremessador lançando para você no beisebol. E você senta lá. E não há bolas ou strikes chamados. Você pode simplesmente sentar lá e fazer arremessos o dia inteiro e não balançar em nada que seja um pouco esquisito. Espere até que apenas algo que no seu íntimo você sabe que eu sei que estou certo nisto e o mercado está errado nisto. E é aí que você vai rebater. A segunda pergunta era sobre balanços patrimoniais. Essa é a sua percepção? Não sei se isso é universalmente aceito, a ideia de que os ativos do balanço patrimonial são ignorados. Quer dizer, na verdade, é um jeito que investidores de valor, eu acho, encontram valor que não há um reconhecimento, certo? Não há um reconhecimento de que, bem, a ação está realmente muito barata quando você tira o dinheiro. Ou pode ser que existam ativos nos livros que são muito mais valiosos do que o valor atual de negociação. Então, essa é uma forma típica na qual os investidores avaliam algo para ser precificado de forma ineficiente. Então, eu não diria que isso sempre acontece, mas certamente é um jeito de encontrar valor. Quero dizer, historicamente Ben Graham era um investidor de balanço. Apenas compre coisas de redes líquidas, coisas sendo negociadas abaixo do valor de liquidação facilmente determinado, excluindo imóveis, planta e equipamentos, contas a receber e dinheiro, minas, todas as obrigações, etc. E Buffett se afastou disso, e por um bom motivo. Elas tendem a ser empresas de baixíssima qualidade, muitas armadilhas de valor, difícil de fazer se você está gerenciando qualquer tipo de capital material, porque elas costumam ser buracos. De vez em quando, final de 2008, início de 2009, elas são baratas, estatisticamente, com base no balanço empresas, onde você poderia ter entrado e apenas comprado um conjunto delas e feito bastante dinheiro. Mas é difícil de fazer, só funciona a cada 10 anos. Então, geralmente em tempos de pânico de mercado. E nesse ponto, provavelmente é melhor comprar empresas de melhor qualidade que você simplesmente não compra para uma duplicação rápida, mas se todas as ações estão muito abaixo, você pode obter um bom lucro com elas. Tem alguma pergunta lá atrás? Ou aqui, vá em frente com o microfone e depois você na sequência. Sim, obrigado pela palestra. Eu queria saber se você poderia comentar sobre livros como Uma Caminhada Aleatória por Wall Street ou empresas como a Wealthfront, que falam sobre carteiras bem diversificadas e equilibradas, em vez de talvez tentar escolher 15 ações ou o que seja. A maior parte da minha recomendação para todos vocês seria apenas comprar alguns fundos de índice e depois manter algumas das suas opções do Google ou o que seja, desde que não deixe que seja 80% do seu patrimônio líquido. Com toda a probabilidade, provavelmente não é uma boa ideia, mas meus pais têm algum dinheiro comigo e eles têm algum dinheiro em fundos de índice. É difícil, rapaz, é muito difícil escolher ações e fazê-lo sem muito treinamento e experiência como algo de meio período provavelmente não é uma boa ideia. Sabe, eu não tento escrever código.
Por que vocês tentariam escolher ações? Confiem em mim, eu entendo muito mais disso do que vocês, certo? Eu passei 16 anos levando cicatrizes nas costas, sabe? E me formei em Harvard Business School em primeiro lugar da minha turma, sei lá, né? Como se eu tivesse muito treinamento e muita experiência. Esse é um negócio baseado em experiência e e é um negócio que você sabe, mais de 80% das pessoas envolvidas no negócio em tempo integral realmente não sabem o que estão fazendo e vão se dar pior do que um fundo de índice, certo? Então, assim, eu gostaria de pensar que estou meio que entre os 20% que têm experiência suficiente e treinamento suficiente e meio que inteligentes e espertos o bastante para me sair melhor com os meus investidores do que os fundos de índice. Mas, como regra geral, é difícil escolher ações. É difícil escolher gestores que são hábeis em escolher ações ao longo do tempo, porque, você sabe, eu posso te dizer que tivemos um mercado em alta de 6 anos. Há muitos gênios do mercado em alta agora que só têm apostado nas ações mais especulativas e têm sido recompensados por isso. Por isso têm os melhores históricos nos últimos 6 anos. E muitos deles não estavam investindo em 2008. Então, a coisa mais importante que eu te digo é olhar para um gestor, olha como ele se saiu em 2008, né? E isso pode dizer, você sabe, que tipo de tomadores de risco eles são e como eles podem se comportar em um mercado em baixa. Mas o problema é que o gestor de dinheiro médio não está no negócio há 6 anos. E, portanto, você não pode ver como se saíram em 2008. Então, é por isso que, você sabe, eu sou um grande fã de fundos de índice. Esses livros estão certos, em geral. Mas também há exceções que não são aleatórias. O histórico de Warren Buffett não é aleatório. Ele é tão bom assim. E tem alguns caras que são tão bons. Acabei de terminar seu livro e foi muito, muito excelente. Uma das coisas que notei é que muitos desses excelentes especialistas em ações compartilham abertamente suas ideias e filosofia, e com bastante detalhe. E ainda assim, parece que a maioria das pessoas não investe desse jeito. Então queria saber, baseado em sua experiência, quais você acredita serem as 3 principais características ou qualidades necessárias para realmente entender e praticá-lo? Porque a mim parece que muitas pessoas acreditam que tudo se resume a ser muito bom em matemática e coisas do tipo. Mas parece que o aspecto psicológico e a disciplina são tão importantes quanto, ou talvez até mais. E eu posso começar por essa. E é isso que eu diria que é o que... E eu acredito que até mesmo esses grandes investidores diriam que não é porque eles se formaram em primeiro lugar na Escola de Negócios de Harvard. É porque eles têm uma estratégia, uma filosofia na qual acreditam que funcionará e é crível que realmente vá funcionar. E eles são capazes, através da disciplina de seu processo, através da disciplina de seus mecanismos de compra e venda, eles são capazes de manter isso através de grosso ou fino. E isso é muito difícil. Você sabe como o Joel Greenblatt ele é citado várias vezes no livro. E ele fala que é muito difícil, porque você pode estar errado, pois, você sabe, muitos investidores de valor estão lutando agora. Você sabe, o mercado subiu por 5 anos seguidos. E por isso estão lutando. E eles se sentem fora de sincronia com o mercado. E você quer apenas corrigir isso. Mas é preciso resistir a isso, porque consertá-lo significa ir contra o que é a sua disciplina, qual é o seu processo e no que você acredita. E você sabe, Tofa, então eu acho que uma capacidade através dos tempos difíceis de manter o que você acredita e executá-lo sem cortar os cantos de uma maneira realmente disciplinada é realmente gentil, de bloqueio e enfrentamento básicos. E acho que é isso que diferencia muitas dessas pessoas. Quero dizer, obviamente, eles são muito inteligentes, sabe? O Warren Buffett sempre fala sobre, sabe, não é a pessoa com o QI mais alto que vence no investimento. Mas claramente o Warren Buffett é muito inteligente. Então sim, não faz mal, certo? Então esse artigo eu escrevi 3 anos antes do artigo infame do Google, julho de 2001, Características de gestores de dinheiro bem-sucedidos. Eu enquadrei em 2 coisas. Para ser um seletor de ações bem-sucedido ou um gestor de dinheiro, você tem que fazer 2 coisas. Você tem que ter a abordagem certa. E aí você tem que ser capaz, o temperamento certo. Você tem que ser capaz de executar. Então você tem que ter o tipo certo de filosofia, certo? Então você não está trocando elétrons ou o que quer que seja. Você está comprando empresas. Você só compra quando está em liquidação. Você meio que ignora o mercado, foca em investir perdas, em evitar prejuízos. Sabe, só invista quando as probabilidades estiverem a seu favor. Não se preocupe com fatores macroeconômicos, etc, etc, certo? E então você tem que ter a abordagem certa. E então você tem que ser a pessoa certa. E o que isso significa? Sabe, você é uma pessoa de negócios. Você está pensando em seus negócios de compra como se tivesse a mentalidade de private equity. Se eu pudesse comprar todo esse negócio pelo valor de mercado, que eu estou comprando uma ação desse negócio, é o que eu faria. Você tem que ser muito inteligente. Você tem que ter muita potência intelectual, com certeza. Mas então, sabe, uma vez que você atinge um certo nível, a capacidade de A habilidade matemática é de baixíssima importância, acima de um nível bem básico.
Depois entra o fator mental que você estava falando. Então você tem que ser confiante e humilde ao mesmo tempo. Ninguém se mete nesse negócio sem muita confiança. É a natureza do negócio. Seu histórico é público. Toda vez que você aposta contra 1.000, 1 milhão de outras pessoas, é um ato de arrogância. Comprar uma ação é um ato de arrogância, porque você está dizendo, eu acho que estou certo. E todos aqueles milhões de outras pessoas inteligentes e seus supercomputadores estão errados. É um ato de arrogância. Então, você tem que ter esse tipo de confiança. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a humildade para reconhecer quando algo está fora do seu círculo de competência, para reconhecer se sua tese de investimento está errada e aceitar informações que te desmentem e mudar de ideia. E, às vezes, admitir bem publicamente que você estava errado. E então você tem que ser realmente independente. Não importa se todo mundo ama a ação ou se todo mundo odeia a ação. Você tem que não se importar. Você tem que fazer sua própria análise, valorar a empresa e depois comprá-la. Seja paciente o suficiente para comprá-la pela metade desse preço. E por último, seja paciente e ganancioso a longo prazo. A maioria dos seres humanos está programada para tentar enriquecer rápido. Quem não quer ficar rico rápido? Você tem que ter paciência para estar disposto a ficar rico aos poucos. E você ganhará dinheiro mais rápido com a abordagem de enriquecer lentamente do que com a abordagem de enriquecer rápido. Por último, as pessoas que são realmente boas nisso, elas amam o que fazem. Como eu estava conversando com o Rishi anteriormente, as pessoas aqui no Google, como muitas pessoas com quem trabalho, adoram lidar com problemas intelectuais desafiadores. Elas amam o que fazem. Elas não estão aqui pelo dinheiro, principalmente. Elas amam o que fazem. Posso dizer que, no meu negócio, os investidores de sucesso amam o que fazem. Acontece que é extremamente lucrativo. E ninguém se importa com o dinheiro, suponho. Mas se você retirasse o dinheiro, todos os investidores que eu conheço, os bons investidores, ainda continuariam a investir. Porque eles amam o jogo, o desafio intelectual, o retorno que você recebe em um prazo relativamente curto, como se sua análise estivesse certa ou não. Acho que havia uma pergunta ali atrás. Não quero perder sua pergunta. Então eu gostaria de insistir um pouco mais em uma das perguntas anteriores sobre conselhos práticos. E eu me sinto um pouco preso, porque, por um lado, o investimento em valor é muito atraente. Parece bem atraente. Eu quero fazer isso, mas eu sei que eu tenho um emprego em tempo integral. E eu não sou especialista, então eu não vou fazer isso sozinho. E aí encontrar o investidor certo é outro trabalho em tempo integral. E como você disse, talvez eu também não possa fazer isso. Então, a alternativa é investir em fundos de índice. E isso não é investimento em valor, é o oposto disso. Então isso não parece tão atraente. E mais, me preocupa que quando os donos, o mercado, são basicamente só os caras dos fundos mútuos e os caras dos fundos de pensão. E eles têm os incentivos errados. Então, quando o mercado despenca, eles ficam bem porque todo mundo despenca. E todos eles sobem no trem quando o mercado cresce. E por isso não me sinto muito bem protegido nesses fundos. Então me sinto meio presa. E é isso, devo simplesmente dizer, ok, até que eu seja super rica e eu possa investir em fundos de hedge e ter o conselho certo para encontrar os certos, eu só tenho que viver com fundos de índice? Ou tem algo mais inteligente para a pessoa comum? A mulher média na indústria, certo? Sim, exatamente. Com um trabalho de tempo integral, que não é especialista. Vou falar porque não sou uma investidora profissional, mas sou uma investidora ativa. E me importo muito com isso. E sempre prestei muita atenção nisso. E diria algumas coisas. Primeiro, ainda acredito que existem pessoas que podem superar o mercado. E que você consegue, com algum trabalho, identificar quem você acha que pode vencer o mercado. E claramente não é fácil. E se você olhar para os estudos acadêmicos de como as pessoas se saem bem nisso, não é impressionante. Mas, pessoalmente, escolhi acreditar que, assim como há cirurgiões cerebrais melhores e pilotos de avião melhores, há investidores melhores. E há coisas que você pode observar em termos de qual é a filosofia deles. Então, uma filosofia de investimento em valor claramente articulada, gerenciada por pessoas que passaram por mercados em alta e mercados em baixa e, ao longo do tempo, tiveram um desempenho extremamente bom. Ainda estou disposto a dizer que acredito que isso pode superar um fundo de índice. Então não estou dando conselhos, só estou dizendo o que acredito. O que eu faria? Então, eu acredito que você pode fazer isso. Mas você tem que ter uma filosofia, você tem que acreditar que o investimento em valor
faz sentido, você tem que ser capaz, quando você lê todos os materiais que a empresa XYZ de investimento em valor, gestor de dinheiro, fala sobre, você tem que realmente acreditar que eles podem fazer isso, que eles estão descrevendo uma filosofia, um processo e uma disciplina que eles podem fazer isso. Então, eu falaria sobre fundos mútuos porque eles estão disponíveis para todos, então sim. Existem, se você é um investidor em valor, existem mais fundos passivos de investimento em valor, então existem ETFs, DFA, se você conhece essa marca, os fundos DFA, eles vão comprar 1 tonelada de ações, os fatores serão fatores relacionados ao investimento em valor. Então você pode ter uma carteira muito diversificada, mas é investimento em valor, então é um pouco... está entre o investimento passivo puro e o investimento ativo puro. Então essa é uma opção. Então essa é uma coisa que eu diria. A segunda coisa que eu aprendi, desde que eu tenho feito isso, faz 10 anos que eu venho fazendo isso, costumava ter mais ações individuais do que tenho agora, simplesmente em parte, porque gosto e acredito que meus instintos são bons, mas aprendi conversando com investidores inteligentes ao longo desses 10 anos que eles deveriam ser muito melhores do que eu nisso. Quero dizer, eles estão gastando todo o seu tempo fazendo isso. E eu tenho outro emprego, onde eu realmente falho, é que acho que meus instintos são bons para comprar. Eu consigo identificar uma situação e compreendo o porquê dela estar em baixa, consigo ter uma opinião contrária, consigo ter uma percepção variante, mas onde eu fico meio perdido é vendendo. Não sei quando vender, a única maneira de realmente saber quando vender é regularmente avaliando quanto você acha que a empresa vale. Sabe? E talvez eu possa até dizer, admito, quando ele fala sobre seu erro estúpido. Com o Google, eu tinha ações da Apple no nome do meu filho, que agora tem 22 anos. Quando ele nasceu, coloquei num fundo de poupança para a faculdade dele, e eu tinha ações da Apple que não valeram nada por anos. E eu estou pensando, e eu estou lendo no Barron's que esta ação está condenada, ninguém vai usar mais produtos da Apple, a Microsoft ganhou, e eu estou segurando esta ação da Apple, que era bem um pouco na época, e eu estava pensando, beleza, se alguém descobrir este tipo de interação entre tecnologia e mídia, a Apple tem uma chance nisso, então vou deixar acontecer. Então eu fico na mesmice por uns 5 anos. Eles lançam o iPod, a ação vai de 10, mais ou menos mesmo, tipo 10 para 12, e eu, uau, 20%, ótimo, vender. E eu calculei alguns anos atrás, quando a ação, acho que foi há 1 ano, ou mais quando a ação estava onde está agora, e calculei que minha participação no fundo da faculdade do meu filhinho valeria 1,3 milhões de reais. E assim, de qualquer forma, fala sobre tentar aprender com as lições. A lição que eu aprendi foi que eu era até esperto em relação à Apple, mas não fazia ideia de quando vender. Então, por causa disso, eu mudei muito meu tipo de patrimônio, minha carteira pessoal de ações, para... Eu ainda uso fundos de gestão ativa, sejam fundos de hedge ou fundos mútuos, e a parte que eu mantenho em ações individuais, eu faço isso porque gosto. É interessante e é divertido, mas não é com o que eu conto para viver na aposentadoria. Vou acrescentar só mais 3 coisas. Número 1, antes mesmo de pensar em investir, tem um livro antigo muito bom, de 15 anos, que se chama O Milionário Mora ao Lado. É um estudo sobre os milionários do nosso país. E acontece que ser um investidor inteligente é a coisa menos importante. A coisa mais importante é viver dentro das suas possibilidades. Todo ano acontece de os professores serem muito mais propensos a se tornarem milionários do que os médicos em relação à sua renda. Porque por qualquer motivo, os professores tendem a fazer. Meus pais eram professores de escola pública quando nasci, e nos conhecemos e nos casamos no Corpo da Paz, e nunca ganhamos muito. Mas usávamos roupas de segunda mão. Meus pais nunca tiveram um carro novo a vida inteira, e a gente não saía muito para comer fora. E minha mãe é uma ótima cozinheira, então todo ano eles guardavam dinheiro, e você economiza dinheiro. É uma área de custo de vida muito alto, certo? Mas há maneiras de não ser extravagante.
E assim, a única coisa mais importante que você pode fazer pela sua saúde financeira a longo prazo é só viver abaixo de suas possibilidades. E certamente não fique na margem com seus cartões de crédito pagando 25% de juros, certo? Então, isso é o número 1. O número 2 é, a menos que você realmente conheça um gestor, um fundo ou o que quer que seja, a indexação é realmente uma ótima opção. Se você me pedir para escolher um fundo mútuo para recomendar, eu conheço um fundo mútuo dos 8.000 fundos mútuos lá fora. Há apenas um que eu recomendaria. E é um cara que eu conheço. Zac Ashton dirige o Centaur Total Return Fund, ou o que quer que seja. É um fundo relativamente pequeno, mas eu o conheço pessoalmente. E eu teria confiança nele. E é isso. É isso. Então é só indexar. E eu faço isso há 16 anos, certo? E então, em terceiro lugar, vocês estão meio que em uma posição interessante aqui. Vocês têm amigos. Vocês estão no coração de uma área incrivelmente vibrante e dinâmica com empresas incríveis, certo? E eu não acho que comprar Tesla ou Netflix hoje seja provavelmente a coisa mais sábia. Então, ou a Apple hoje, certo? Depois de ter subido 20 vezes ou mais, certo? Mas é um setor volátil. E na medida em que as ações de uma determinada empresa são mortas ou o setor todo é morto, vocês estão realmente em uma posição razoável se conversarem com seus amigos e olharem para onde está fluindo o talento. Está saindo do Yahoo e indo para o Facebook. E o Facebook foi morto pós-IPO e caiu de 50 ou algo assim para 20 ou algo assim. Vocês realmente poderiam ter sido capazes de descobrir isso enquanto eu não estava, certo? Porque eu não estou aqui fora. Eu não conheço as pessoas. Mas o Facebook, acho que vocês têm o segundo melhor modelo de negócios do mundo. Eu realmente acho que o Facebook pode muito bem ter o maior modelo de negócios do mundo, certo? É um negócio onde o vencedor leva tudo. É que 1 em cada 6 pessoas no planeta é membro agora, certo? E não custa nada adicionar novos membros. Não há custo incremental algum. Então eles só crescem globalmente sem nenhum custo incremental. E é lucro puro. É incrível. Esse modelo de negócio nunca existiu antes. Vocês têm dinâmicas bem parecidas. Então seria próximo, certo? Mas compare isso com uma Tesla, quer dizer, eu fui estúpido o suficiente para vender a descoberto e depois ganhar depreciação por isso, e acho que é uma empresa incrível. Veja, eles precisam fazer coisas de verdade, certo? E então precisam enviar. E tem estoque, etc, etc. Para crescerem, é um processo muito intensivo em capital, certo? Eles não têm nem de longe o modelo de negócio que vocês têm ou que o Facebook tem, certo? Então vocês, eu diria, talvez peguem 20% do seu portfólio e usem suas redes e relacionamentos. E onde as pessoas mais inteligentes que você conhece vão trabalhar. E quando essa empresa abrir o capital, se ela bobear no pós-IPO ou algo assim, não compre no auge. Espere até que ela desandar. E vocês devem conseguir, com um pouquinho do seu tempo, com base apenas no seu próprio conhecimento, experiência e relacionamentos, encontrar algumas dessas empresas derrotadas com uma quantidade pequena o suficiente de dinheiro para que vocês não se estressem demais com isso. Público 2. Você mencionou antes, na determinação do valor de uma empresa, que um dos fatores é o sentimento do mercado, como as pessoas se sentem sobre a empresa. E você também falou sobre supercomputador antes. Então, eu tenho uma pergunta sobre isso. O sentimento do mercado parece ser, por falta de uma palavra melhor, louco atualmente. Quero dizer, as pessoas olham para uma empresa, ela sobe 10% na terça e cai 20% na quarta. E talvez os supercomputadores, da maneira como interferem no mercado agora, possam estar amplificando isso ao reagir ao movimento, etc. Então, com o valor de uma empresa sendo tão distorcido, às vezes por muito tempo, o investimento em valor é mais difícil ou menos eficaz nos dias de hoje? Essa tendência vai continuar, na sua opinião? É definitivamente mais difícil agora, mas não tenho certeza se isso reflete uma mudança fundamental de longo prazo. Tende a ser mais difícil quando os mercados são complacentes e as ações, os mercados, estão em máximas históricas, certo? Mas eu não chamaria o mercado lá fora de louco. O múltiplo do S&P 500 hoje são 16 a 17 vezes. Em 1999, por exemplo, foram 30 vezes. Aquilo era pura insanidade, né? Há bolsões de tolice por aí, com certeza. Mas é só meio que voltando à sua pergunta lá atrás sobre como você investe no mundo de hoje, não há nada fácil mesmo aí, certo? Quer dizer, ações, se você me perguntar, o S&P 500, se você acabou de comprar um fundo de índice, você vai ganhar 5, 6% ao ano nos próximos 10 anos. Sim, isso não é horrível. Isso não é muito empolgante, certo? Quando os títulos estão te oferecendo praticamente nada, você simplesmente não pode desanimar. E você não pode ficar impaciente e você não pode... Arriscando tudo, não posso dizer, sabe de uma coisa, eu não estou contente com um fundo de índice. Não estou contente com os títulos.
Então, vou comprar ações da astroturf.com quando for aberta ao público ou fazer algo estúpido, certo? Então você só tem que ser paciente e se contentar. Estamos em um mundo de baixo retorno. Então saia do papel, viva abaixo das suas possibilidades, economize dinheiro e espere por melhores oportunidades. Quanto à sua pergunta sobre os supercomputadores, acho que um investidor tradicional clássico diria que quanto menos decisões sobre o preço de uma ação sejam tomadas por humanos, a oportunidade é melhor porque haverá mais volatilidade. Volatilidade é algo bom. Os investidores de valor tendem a achar a volatilidade boa. Então, se por algum motivo impulsionado por algoritmos uma ação cair 20%, ela pode subir 20% também. Mas se ela cair 20% em um dia, por causa de alguma notícia, e então a dinâmica da ação forçá-la a cair mais do que faria de outra forma, se você estiver alerta, se estiver prestando atenção, se você tem uma noção clara do que algo vale, pode tirar vantagem disso. É o que um investidor de valor tradicional clássico diz. Eles não dizem que é fácil, mas a volatilidade não os preocupa ou incomoda. O value investing tem sido historicamente comparado ao desempenho de índices como o S&P. Parece que, desde que superem o mercado, o índice S&P, por exemplo, os investidores de valor ficam felizes. Mas quero questionar isso um pouco. O value investing existe há muito tempo. E o mérito deve ser dado a quem o descobriu e foi pioneiro nisso, como Ben Graham e Warren Buffett. Mas agora, há soluções passivas. Por exemplo, mencionaram o fundo de value investing, a Dimensional. Então, isso não é realmente uma referência melhor para comparar? E um estudo de Larry Spadro, se não me engano, me vem à mente. E essa comparação, na verdade, não pareceu muito boa para os fundos citados anteriormente na pesquisa, Tweedy Browning, por exemplo. Então você compara com esses referenciais e você acha que o investimento em valor ainda é benéfico? Deveria ser? Sim, bem, acho que meu primeiro pensamento é que acho que os estudos estão certos. Os fundos mútuos, coletivamente, como um todo, têm desempenho inferior ao mercado em aproximadamente seu valor em taxas, além de alguns custos de negociação, etc. E os fundos de hedge têm desempenho ainda mais baixo porque são taxas mais altas e têm custos de negociação mais altos, certo? Então, coletivamente falando, os estudos estão certos. Quanto a qual referência eu escolho usar ou o que quer que seja, depende do que você está tentando realizar e quais são os objetivos de seus investidores. Meus investidores são todos investidores individuais. Meus pais não possuem nada além de nenhum outro fundo além do meu. Então, eu os estacionei em fundos de índice. Para o restante, e então alguns em dinheiro e títulos, um pouco disso, porque eles estão na casa dos 70 anos e eles querem uma pequena almofada. Então, a maioria dos meus investidores são investidores individuais, e sua opção padrão é o S&P 500. Então é com isso que eu deveria me comparar, certo? Mas há muitos investidores institucionais que estão olhando para um fundo de hedge que está executando um mercado neutro. Eles têm a mesma exposição longa que a exposição curta. E eles estão apenas tentando ser um pouco mais inteligentes em seus longos e um pouco mais inteligentes nos shorts para triturar 8 a 10% de retorno. E no ano passado, quando o mercado subiu 34% e o fundo de hedge subiu 10%, esses investidores ficaram felizes porque a alternativa deles era um título ou algo assim, dinheiro, e eles ficaram com 10%. Mas esse é o tipo de fundo em que eles estavam investindo que estava entregando esse tipo de desempenho, certo? Portanto, não há resposta certa ou errada aqui. É apenas uma questão do que o gestor do fundo acha que é bom e qual é a sua estratégia. E, portanto, diriam eles, essa é a referência com a qual nos comparamos. E então os investidores podem vir e decidir se é isso que eles estão procurando. E então eles avaliam o gestor para ver se, ok, eu acho que o gestor pode executar isso e superar o benchmark? Eu ainda acredito que o value investing funciona e que o value investing ele supera o desempenho ao longo do tempo. Tem que ser bem executado. Mas eu acredito que funciona. E eu acho que as pesquisas mostrariam que, se bem executado, ele funciona. Agora, pode-se questionar se você pode encontrar as pessoas certas para fazê-lo. Mas, indo ao ponto, os fundos dimensionais, esse tipo de coisa, é uma filosofia de value investing que é diferente de um índice. E se você acredita em value investing, você poderia argumentar que isso é melhor que um índice. Então, essa pergunta é sobre
você mencionar que dá um passo a mais e também procura o motivo do erro de precificação, do porquê as coisas têm sido... João mencionou isso em um dos slides dele. Então, qual é a lógica por trás disso? Digamos que há uma ação que você acha que está com o preço errado por causa de negligência. Como isso ajuda? Quão rigorosa é essa filosofia? Como se você não fosse capaz de encontrar um motivo, você simplesmente não investe? Acho que nem todos diriam isso. Eu escolhi uma das citações em que ele estava falando que realmente acreditava que aquilo era importante. Acho que o processo de pensamento é que há muitas coisas que você pode perder. Pode haver motivos pelos quais você perdeu algo e isso faria a ação subir e você não comprá-la, ou faria a ação cair e você não pensou nisso. Isso. Então, eu acho que é mais uma disciplina de identificar, não apenas se contentar em dizer, é barato e não sei por quê, porque você pode perder aquilo. Você pode descartá-lo. Eu perdi algo importante. E então tente descobrir por que está mal precificado. Nem todo mundo me diz isso, mas escolhi esse porque ouço isso com frequência e faz sentido para mim. Quer dizer, olha, toda vez que você compra uma ação, você está apostando contra. Você acha que está barato porque o mercado não está se valorizando. O mercado pensa algo pior sobre a empresa do que você pensa. É por isso que a ação está sendo negociada a menos do que você acredita que o valor intrínseco dela é. Ser muito claro e entender o que o mercado acredita é importante para que você possa descobrir o que é diferente. Esse seria o problema que eu teria sobre investir em ações do Google hoje. Porque o que eu acredito que é muito melhor sobre o Google do que a visão consensual. Porque a visão consensual é que vocês são incríveis, e é uma empresa incrível, tem um modelo de negócio incrível, e tem grandes oportunidades de crescimento, entre outras coisas. Então, minha percepção variante é que acho que você vai crescer 25% ao ano nos próximos 4 anos, não 20% ao ano, ou que suas margens são, são teóricas, são coisas que eu gostaria de testar. Ou é a minha visão de que um múltiplo de 20 ou 25 é muito baixo para uma empresa com a segunda ou melhor, as melhores ou segundas melhores características econômicas do mundo e que você realmente deveria negociar a 30 vezes os ganhos e o mercado descobrirá isso? Então, aposto nisso. Ou estou apostando que suas margens estão deprimidas por causa desses investimentos muito pesados e coisas que atualmente não estão gerando retorno e que esses investimentos diminuirão e, portanto, as margens crescerão muito, certo? Tenho que acreditar em uma dessas coisas para comprar uma das ações mais amadas e de maior valor de mercado do mundo hoje, certo? Então isso provavelmente está apenas em meu interior. Não é isso que faço como investidor de valor, pensar que todo mundo ama essa empresa. Mas amo ainda mais. Isso raramente é uma boa tese de investimento. E não estou dizendo que você não possa ganhar muito dinheiro fazendo isso, investindo em grandes empresas, certo? É melhor para mim encontrar uma empresa que já foi coberta de glória. Reed Hastings foi o homem do ano da Fortune ou algo do tipo quando a ação estava em $300. E 6 meses depois, a ação caiu 80%. E eu estou pensando, então agora isso é interessante. Será que esta empresa está completamente quebrada ou será que cometeram alguns erros e, na verdade, estão fazendo uma aposta bem ousada e abrindo mão da lucratividade atual para impulsionar a longo prazo um vencedor a longo prazo que domina todo o mercado global? E isso é uma decisão racional a curto prazo, levar a lucratividade de $4 por ação para 20 centavos por ação em um ano. Investir, comprar conteúdo de streaming, fazer essa aposta incrivelmente ousada. A Amazon faz isso há 20 anos. Eles nunca tiveram lucro porque tem uma política de pegar cada centavo de lucro e investir de volta no crescimento futuro. E sabe de uma coisa? A Netflix não destruiu as ações da Amazon, certo? Mas a Netflix, eles estavam vendendo uma história de crescimento de lucros e então decidiram para o inferno com o crescimento dos lucros, caramba com os lucros. Vamos apenas investir no futuro. Vamos nos tornar como a Amazon. E todos os investidores que estavam lá para a história de crescimento dos lucros venderam as ações. Mas eu fiquei tipo, sabe, acho que essa empresa pode ser um vencedor mundial algum dia. Então esse é mais o tipo de situação que eu procuro. Mas sendo bem claro, no que o mercado acredita hoje, é melhor você acreditar em algo diferente. É melhor você entender no que o mercado acredita. É melhor você estar certo no que acredita. Sim, sim. Então, olhando para um fundo como um todo, se você cair 50%, isso é um desastre, porque você tem que subir 100% apenas para voltar ao ponto em que estava. Em uma situação como a de hoje, em que você pode pensar que há um... Quer dizer, é difícil encontrar pechinchas, certo? O pessoal está muito otimista. O que você faz com o seu fundo? Quer dizer, como se protege contra um prejuízo muito grande?
o que é muito mais provável numa situação como a de agora. Certo. Bom, você tem um livro curto. Eu sou um fundo de hedge, então estou em cima de algumas ações. Isso me protegerá numa crise. O problema é que operar a descoberto é um negócio extremamente difícil. Por mais que investir em cima seja difícil, operar a descoberto é 2 vezes mais difícil por uma variedade de razões estruturais. Mas também os seus ganhadores se tornam uma parcela maior da sua carteira. As perdas são ilimitadas. Os ganhos são limitados, ao contrário do investimento em cima, que é o inverso, etc, etc. Eu recomendo fortemente que você nunca opere a descoberto na vida inteira. Só confie em mim. Eu faço isso há 12 anos. Tenho uma apresentação completa. Eu posso voltar na semana que vem. Vou dar a apresentação sobre as lições de 1 dúzia de anos de vendas a descoberto. Apresentei isso aos alunos da Stanford Business School ontem à noite. Não faça isso. Então, tá bom. Bom, cara inteligente, a única coisa que meio que é óbvia, você só tem um livro curto compensando o seu livro longo. O que você faz? A resposta real é só comprar empresas de altíssima qualidade que podem continuar a aumentar os lucros e assim por diante, mesmo durante crises econômicas. E você as compra a múltiplos moderados. E aí é só estar disposto a aceitar que o mercado vai cair, a sua ação vai cair, talvez na mesma linha que o mercado. Tomara que, se você comprar empresas de qualidade, a um preço um pouco menor que o mercado. Mas você só precisa entender, se você vai investir em ações, vai ter volatilidade. E não existe almoço grátis, onde você tem patrimônio indo para cima, mas não tem risco de desvantagem. Então não invista em ações se você não aguenta um pouquinho de volatilidade. Então não tem uma resposta realmente fácil aí. Eu não recomendo que você opere vendido em ações. Eu não recomendo que você saia e compre e venda de S&P 500 de curto prazo e as renove todo mês. Alguns fundos de hedge fazem isso, e você está só destruindo o capital. Geralmente falando, durante esses tempos, invista mais conservadoramente, segure mais caixa, assuma posições menores e seja paciente. Os mercados vêm e vão em ciclos, e a maioria dos investidores é pró-cíclica. Eles se amontoam em ações em outubro de 2007 e depois vomitam tudo porque não aguentam o tranco em março de 2009. Eles se amontoaram em abril de 2000. Eles se amontoaram em outubro de 2002. E então, as carteiras dos investidores, como regra, tendem a se sair pior do que o mercado geral, porque seu momento de mercado é muito ruim. Você precisa ser contracíclico, e isso é importante. Você precisa ser firme. Olha, só coloque $10.000 todo trimestre da sua IRA. Só coloque em um fundo AS apenas trimestralmente. É meio automático. Você não pensa nisso. Isso é muito melhor do que faz a maioria dos investidores, que é ser pró-cíclico. Mas o ideal é você ser contracíclico e só ter um instinto. Olha, eu não sou um investidor em tempo integral. Estou fazendo o meu trabalho. Estou ganhando renda. Provavelmente não vou ser demitido. Mas o mercado está horrível. Então talvez eu aumente isso para $20.000 neste trimestre e pegue um pouquinho de dinheiro e invista no mercado. Talvez coloque um pouquinho menos. Se você puder fazer isso ao longo da vida, vai ajudar muito. Eu não superestimaria sua capacidade de tempo, no entanto. Eu não superestimaria minha capacidade de tempo. É muito difícil acertar isso. Você acerta 80% disso se simplesmente não errar e apenas fizer isso de forma constante. E se você é realmente inteligente, sendo, olha, eu fiz em 16 anos, eu me dei bem sendo agressivo no final de 2002, logo depois do 11 de setembro, bem no fundo do poço. Você pode, na verdade, há um registro público disso. Você pode pesquisar Whitney Tilson 60 Minutes no Google. E em dezembro de 2008, eu tinha previsto corretamente a moradia, o estouro da bolha imobiliária. E fui convidado do 60 Minutes sobre a crise da moradia. E eu disse, estou entrando de cabeça. Tipo, estou all in. Porque por pior que as coisas estejam por aí, ações estão baratas, certo? Então, tendo isso, quer dizer, vou te contar. Porque quando você sente vontade de se esconder embaixo da sua mesa com um capacete à mostra, porque todo dia seu portfólio está explodindo e as manchetes são tão horríveis, certo? É difícil de fazer. Mas ser anticíclico assim, um contrariano assim, pode acrescentar valor. Mas a maioria das pessoas não consegue. Então, no mínimo, não estrague fazendo o que a maioria das pessoas faz e acumulando no topo e vendendo na base. Estamos sem tempo. Muito obrigado. Ok, obrigado.